Boa tarde a todos, todas. É um prazer tê-los aqui conosco em mais essa mesa redonda da Nuclear Trends and Technology Exchange, no qual aborda vários temas aí. São 11 temas abordados, dentre eles, né, o principal da nossa mesa redonda, da nossa sessão, que está voltado mais à parte de radiação na alimentação, saúde e indústria, é o seu tema geral da conferência. E, especificamente, o nosso irá tratar do uso da tecnologia nuclear. Tá? Só um breve relato, né, importante. Nós tivemos há pouco ainda uma sessão com a doutora Najat, que é a diretora-geral adjunta da Agência Internacional de Energia Atômica, e também tivemos aqui a visita do embaixador Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica ao Brasil, e, inclusive, destacando a importância da tecnologia nuclear para a paz e o desenvolvimento dos países, né? E na nossa mesa redonda de hoje, né, nós vamos abordar 4 temas principais, tá? Um voltado ao tratamento de águas residuárias, gases de combustão e lodos domésticos, onde nós temos um expert da Agência Internacional de Energia Atômica, o Dr. Bong-Sung Han. O outro tema que nós vamos abordar também, a parte de vacinas e soros no combate ao SARS-CoV-2, né, a Covid-19, do Instituto Butantan, a doutora Ana Marisa, como expert. Um terceiro tema de técnica do inseto estéril, onde nós convidamos, né, a Biofábrica Moscamed Brasil, que nós temos o Dr. Jair Virgínio. E o último tema é a questão de soluções de medicina nuclear, né, contribuição ao bem-estar e ao desenvolvimento sustentável. Uma especialista da Rosatom, que é a doutora Darai. Antes de iniciar, né, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Dr. Celso Cunha e toda a equipe do Nuclear Trends and Technology Exchange pelo convite, promover essa mesa redonda, né, de extrema importância, e principalmente a Abidan pela organização do evento. Né? É importante nós destacarmos, né, que a questão da tecnologia nuclear ela está presente em vários, no nosso dia a dia, né? Em alguns temas, por exemplo, na área de indústria, né? Nós temos a parte de aplicações de fontes seladas, né, para ensaios não destrutivos, a parte de técnicas analíticas nucleares, né, que fazem parte dos nossos laboratórios, a questão de medidores nucleares, né, para controles de processo, em plataformas, tudo. E hoje, né, um dos temas que nós vamos falar aqui é a questão da parte de processamento por radiação, além da expert, né, da Rosatom, que vai falar um pouco sobre a parte de aplicações na área médica, medicina nuclear e imagem molecular. É importante também destacar que todos esses temas, né, estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, né, como visão de futuro, né, para o país, né, e mundial. Tá? E antes de iniciar com os apresentadores, palestrantes, né, nós convidamos especialistas também na área, né, para debater conosco, fazer pergunta, para a dinâmica da palestra. Está aqui ao meu lado, né, a doutora Sueli Ivone Borrelli. Ela é pesquisadora sênior do IPEM e orientadora de pós-graduação, conosco aqui também na Universidade de São Paulo. Ela tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Tecnologia Nuclear, pelo IPEM e a USP, experiência na área de Engenharia Nuclear e Aplicações Industriais de Radioisótopos,
especialista em temas como processamento de tratamentos para efluentes, empregando ensaios de toxicidade com bactérias e microcrustáceos, aplicação da radiação em efluentes com aceleradores industriais de elétrons e efeito da radiação na redução de toxicidade nos efluentes da indústria têxtil e farmacêuticos e influentes contendo sulfatantes, né? Participa ativamente em projetos que visam desenvolver aplicações das radiações para benefícios ambientais e atua auxiliando em pesquisas na área de radioesterilização de materiais e desinfecção de obras de arte. Doutora Sueli, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco. Uma outra expert também, que nós temos como debatedora, que está conectada, né, conosco, é a doutora Mônica Beatriz Mato. Ela é pesquisadora do IPEM também, orientadora de pós-graduação aqui no IPEM, com a USP, a graduação em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP, mestrado e doutorado em Tecnologia Nuclear pelo IPEM e a Universidade de São Paulo. Atuou como gerente do Centro de Biotecnologia e na gerência adjunta de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Centro de Tecnologia das Radiações do IPEM. Uma enorme experiência na área de morfologia, com ênfase em citologia, em biologia celular, principalmente nos temas bancos de tecidos biológicos, efeitos da radiação ionizante em tecidos biológicos, inativação viral por radiação ionizante, cultura celular, queratinócitos, fibroblastos, substitutos dermoepidérmicos, skin on a chip e engenharia tecidual. Então, eu agradeço também a doutora Mônica, que está conectada aqui conosco, né, que atuará como debatedora também nessa sessão. Muito obrigado, doutora Mônica. Então, vamos iniciar, né, com o nosso primeiro convidado, né, que nós temos a honra de tê-lo aqui conosco, o Dr. Bonsu Han, grande amigo nosso, tá? Oficial técnico da Divisão de Ciências Químicas e Físicas do Departamento de Ciências Nucleares e Aplicações da Agência Internacional de Energia Atômica, especialistas em aplicações da tecnologia da radiação na remediação ambiental. Tá? Ele possui PhD em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Minas do Colorado, nos Estados Unidos. Atuou de forma brilhante como CEO e presidente da empresa Ibitec, fabricante de aceleradores industriais de elétrons, responsável pela implantação da primeira instalação industrial por feixe de elétrons para o tratamento de efluentes em um complexo têxtil na Coreia do Sul, projetou e construiu unidades móveis com aceleradores de elétrons, transportando-as até as empresas químicas e petroquímicas para demonstrar a aplicabilidade da tecnologia em condições reais de trabalho aos usuários finais. E é membro do Conselho da Associação Coreana para Aplicações da Radiação em 2009. Dr. Bonsu Han, muito obrigado pela sua participação. A palavra está com o senhor. Muito obrigada, Dr. Calvo, prezados participantes do NT2E, saudações desde a AIEA. Eu gostaria de dizer obrigada aos organizadores desse evento e especialmente a Abda por me oferecer essa oportunidade tão frutífera de falar com vocês aqui hoje. Vou compartilhar a minha apresentação com vocês. A AIEA é o Centro Mundial Intergovernamental
para cooperação técnica no campo da energia nuclear. A IEA trabalha para o uso seguro e pacífico de tecnologia e ciência nuclear, contribuindo com a paz e segurança internacional. A ciência e tecnologia nuclear é a base de todas as atividades da IEA. A IEA oferece assistência aos Estados-membros com educação, treinamento e assessoria geral em diversas frentes. Temos alimentação e agricultura, o ambiente, os recursos hídricos, ciência, indústria e saúde humana. A IEA oferece assistência com as necessidades de desenvolvimento dos países com ciência e tecnologia. Eu vou falar sobre os nossos futuros. Todos acreditam que os nossos futuros vão ser smart, vão ser inteligentes, tudo estará sob controle. Mas, infelizmente, devido ao crescimento da civilização e da população e do aquecimento global, tudo termina em produção de poluição do meio ambiente, líquida, gasosa e de resíduos plásticos. E como que a gente pode tratar esses problemas com o uso de tecnologia nuclear? Essa poluição também tem efeito na saúde humana e uma delas são os micro e nanoplásticos presentes no oceano que chegam aos peixes que nós consumimos. A tecnologia de radiação pode ajudar a remover a poluição, purificando gases, água e limpando lodo. Por exemplo, para o tratamento de gases através da radiação, nós podemos combinar gases e criar formas seguras de sulfato de amônia, que pode ser usado como fertilizante. Na década de 80 e 90, foram criados alguns modelos de tratamento de gás, de usinas de tratamento de gás, em alguns países, e isso chegou na China, no Japão e na Polônia como usinas comerciais de tratamento de gases. Aqui temos um exemplo na Polônia que trata quase 300 mil metros cúbicos de gás por hora. Atualmente, na Arábia Saudita, temos uma usina de tratamento de gases dos efluentes de uma outra usina através do uso de feixes de elétrons. Outra técnica para limpar a água é gerar radicais ativos a partir da molécula da água. Isso elimina elementos danosos orgânicos da água. E isso remove facilmente, com a radiação, diversos elementos tóxicos. É possível remover impurezas, cor da água e odores também. A IEA oferece apoio no tratamento de efluentes desde a década de 90. Temos alguns protótipos de usinas de tratamento na Coreia, na China e em outros países, através do uso de feixes de elétrons para o tratamento de águas. Aqui temos um exemplo dentro da indústria de tingimento têxtil na Coreia. Temos um acelerador de 400 kW que tratava os resíduos. Outra tecnologia que recebe o apoio da IEA é o tratamento de água através de cooperação técnica. Temos alguns programas nesse sentido e também temos uma parceria com o Brasil para uma unidade móvel de emissão de feixes de elétrons. Outra solução semelhante ao tratamento de água é o tratamento de lodo através de feixes de elétrons também. O feixe é direcionado
ao lodo, isso afeta o DNA dos micro-organismos e os danifica. É um sistema relativamente simples e, recentemente, em 2019, foi criada uma segunda usina na Índia para tratar lodo do esgoto. Isso custou cerca de 5 milhões de dólares e demorou cerca de 2 anos e meio para concluir. A IEA dá apoio a alguns projetos de tratamento de efluentes e lodo. Temos algumas cooperações nesse sentido. A ideia é inativar elementos biológicos danosos através dos feixes de elétrons. Também temos alguns projetos para tratamento de outros poluentes orgânicos. Temos também o tema dos poluentes plásticos. E por que as pessoas falam tanto disso? A maioria dos plásticos produzidos, do plástico produzido, apenas 9% é reciclado. 90% vai parar no meio ambiente e, finalmente, nos oceanos. A maioria dos plásticos é de uso único e acabam sendo dispostos no meio ambiente. Nas economias circulares que pretendemos construir, queremos reciclar esse plástico e reduzir o resíduo plástico e transformar esse resíduo em algo útil. Tem várias formas que a tecnologia nuclear pode entrar nisso. Podemos ter melhores soluções de limpeza, de monitoramento de nanoplásticos no oceano através do uso de tecnologias nucleares. Recentemente, a IEA criou um novo projeto com nanoplásticos. O objetivo é auxiliar os Estados-membros a lidar com os desafios da poluição de plástico. Isso inclui monitoramento dos micro e nanoplásticos nos oceanos e o uso de tecnologias de radiação para reciclar resíduos plásticos. Recentemente, começamos um novo CRP na reciclagem de plástico. Esse projeto começa esse ano, em 2021, e segue até 2025. Bom, em resumo, todos sabem que temos problemas ambientais sérios em vista e eles não são problemas locais. Sabemos também que a tecnologia de radiação é bastante efetiva para a remediação ambiental. E a gente sabe também que ao longo das últimas décadas, muito foi feito no sentido de demonstrar a utilidade da tecnologia de radiação para o tratamento de gases efluentes e lodo. E a Agência Internacional de Energia Atômica dá apoio aos Estados-membros para fortalecer suas capacidades de adotar tecnologias baseadas em radiação para melhorar sua reciclagem e sua limpeza do meio ambiente. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, Dr. Bonsurran, pela apresentação. Acho que ficou muito claro para todos nós, né, o quão importante é a participação da Agência Internacional de Energia Atômica em vários segmentos da ciência e tecnologia, principalmente voltado a aplicações de tecnologia nuclear. E o destaque, né, de todos os papéis da agência, desde a capacitação de formação, por meio de experts, fellowship, scientific visit, promover eventos ou projetos como o Nutec Plástico, né, e o próximo ano o eCarst,
the second International Conference on Application of Radiation Science and Technology. Dr. Bonsurran, dos grandes motivadores e organizadores desse evento, né? E também a participação, né, o quão importante é a agência em trazer a iniciativa privada, a transferência de tecnologia para esses projetos, né, no qual ela apoia intensamente, sejam projetos coordenados de pesquisa, com projetos nacionais, projetos regionais, interregionais, né? E, inclusive, muitos dos nossos institutos, né, instituições do país participam ativamente, inclusive desse novo projeto que é o Unutec Plástico, né, com início em 2021, onde nós vamos ter uma conferência, né, no dia 26 de agosto de 2021, onde vários países, né, apresentarão, inclusive países ou instituições aqui da América Latina, né, inclusive no Brasil. Tá? Muito obrigado, Dr. Bonsurran, pela apresentação e pela atenção, né? Eu vou pedir à doutora Sueli Borrelli, né, especialista no tema, se tem algum questionamento, alguma pergunta, né, antes de passar para a doutora Ana Marisa. Né? Então, por favor, doutora Sueli. Uma pergunta, fique à vontade. Não vou fazer pergunta neste momento, mas agradecer a participação do professor e da agência. Mas eu queria destacar que os 4 temas dos apresentadores de hoje, como é que eles estão totalmente relacionados com a saúde e com a questão do câncer. Então, toda a atividade já era resíduo, não tem jeito, não dá para fugir disso. A gente sempre achou que o lixo, que o resíduo está muito longe de nós e não está. A pandemia veio, mostrou isso, jogou na nossa cara. Tantas máscaras, tantas embalagens, tantos materiais para a saúde, para atender os pacientes. Mas é uma coisa que ninguém podia imaginar a dimensão, né? Evidentemente que tudo isso está associado aqui ao mau uso, à falta de cuidados, temos que desenvolver tecnologia, você tem que tratar o esgoto, mas você, por sua vez, gera um resíduo que é o lodo. Enfim, vamos tentar usar a tecnologia e dentro delas a radiação da melhor forma possível para seguir adiante com um mundo talvez um pouco mais limpo. Obrigada. Obrigado, doutora Sueli. Doutor Bonsurran, se o senhor puder continuar conosco, eu sei que é tarde aí em Viena, né? Está praticamente 5 horas à frente, e se eu puder continuar conosco, será muito bom para o final, para os debates e perguntas. Né? Eu vou apresentar agora a nossa segunda especialista, né? A doutora Ana Marisa Tavassi. Ela é pesquisadora científica do Instituto Butantan, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação e diretora do Centro de Excelência em Novos Alvos Moleculares da FAPESP. Ela possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Ciências do Programa de Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo. Doutora pelo Instituto Pasteur, na França, pós-doutorado na Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Ela é coordenadora geral de inovação do MBA em Gestão de Inovação em Saúde, pesquisadora associada do CETISC, da FAPESP. Ela é professora também credenciada de cursos de pós-graduação em Biologia Molecular na Unifesp, da interunidade, né, em Biotecnologia da USP e pós-graduação em Toxicologia do Instituto Butantan. É membro titular do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade de São Paulo, responsável pela implementação e coordenação da plataforma de desenvolvimento e inovação do Instituto Butantan. É coordenadora de projetos de interação público-privada e grande experiência na área de bioquímica, com ênfase na identificação e caracterização de novas moléculas
definição do mecanismo de ação focado nas áreas de hemostase, câncer, reparo tecidual, inflamação, purificação de proteínas, produção de proteínas recombinantes, caracterização bioquímica de moléculas, identificação de moléculas com potencial terapêutico, identificação e validação de alvos moleculares, screening, provas de conceito e testes de toxicidades pré-clínicos em modelos in vivo e in vitro. Então, eu convido, por favor, a doutora Ana Marisa, né? Também uma pesquisadora atuante, trabalha muito com os nossos pesquisadores aqui do IPEM, e é uma grata satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com todos aqui. Como o nosso tempo é muito curtinho, eu já vou logo dizendo, então, para quem não sabe, né, o Instituto Butantan ele é um órgão do governo do Estado de São Paulo, ele é um instituto de ciência e tecnologia, é uma instituição que tem como pilares, né, pesquisa básica, desenvolvimento, produção e uma área cultural. Então, é um ambiente muito bom de trabalhar, porque a gente pode partir desde a pesquisa básica e chegar no produto e ver isso aplicado em seres humanos. O Butantan, então, ele é conhecido, né, pelo estudo em venenos, animais, tem grandes publicações nessa área, e muito conhecido agora, muito mais recentemente conhecido, pela sua atuação na produção de vacinas, né? E ele é um dos maiores produtores de soro hiperimune do mundo. Então, hoje a gente distribui, né, para o Programa Nacional de Imunização todos os soros, várias vacinas. O Butantan é o fornecedor para o país inteiro da vacina da influenza. E como os senhores estão sabendo, a gente está trabalhando agora, produzindo uma vacina para coronavírus, absorveu a tecnologia também da Butanvac, né, da China, e estamos liderando nessa área a tentativa, né, de fazer uma vacina nacional. O que eu vou falar mais aqui é de uma colaboração que a gente fez com o IPEM, tem com o IPEM, na produção, então, de um soro hiperimune para, se eu conseguir mostrar isso, para o coronavírus. Não sei se eu consegui. É que agora eu não consigo saber se está bem a apresentação. Bom, mas, basicamente, então, como eu disse para os senhores, o Butantan é um grande produtor de soro. Tem 120 anos, né? A instituição foi inaugurada produzindo soros, então a gente tem 120 anos de experiência, né? Esses soros hiperimunes, sabidamente, são aplicados em várias situações, né? Em vários problemas já que aconteceram, inclusive pandêmicos, e nós, no começo, né, logo da pandemia, logo que a gente identificou o grande problema que era depender de insumos importados e tudo, a gente pensou como poderia tentar enfrentar a pandemia através de uma tecnologia que a gente já conhece e que o Butantan é expert nisso. Nesse mesmo momento, a gente já estava numa colaboração com o pessoal do IPEM, especialmente com a doutora Mônica, que está nessa sessão, e houve a ideia de fazer a inativação viral com radiação gama. Então, sobre radiação gama, a doutora Mônica vai poder me ajudar se houver perguntas, mas essa foi a grande ideia. Claro, por que nós fizemos isso? Né? Basicamente, pelo problema que todos estamos sentindo no mundo inteiro com o crescimento da pandemia, que a gente espera que agora seja controlada. E aqui só para mostrar que várias estratégias, né, por ter essa pandemia, também estão sendo adotadas por várias instituições no mundo, né, para tentar, além de imunização via vacina, tentar combater o vírus. Então, obviamente, a gente tem anticorpos monoclonais, drogas antivirais tentando ser desenvolvidas, e nós partimos, então, para a produção desse soro. O que é o soro? Né? O soro, diferente de vacina, basicamente se entrega
para uma pessoa que está infectada o anticorpo pronto. Esse anticorpo deve ser produzido, então, num outro organismo e ser administrado no organismo que está infectado. Isso é diferente da vacina, que, obviamente, você imuniza o seu próprio organismo para que ele fique preparado para responder quando tiver contato com o agente infeccioso. Então, nesse slide, eu mostro para os senhores que nós conseguimos fazer um novo produto, né, dentro de um ano. A gente foi capaz de fazer um novo produto e foi capaz simplesmente porque a gente já tem tecnologia instalada. Então, eu sempre gosto de repetir que é muito importante nós termos a infraestrutura para a gente poder chegar e competir em alguma coisa e entregar rapidamente numa necessidade, ter respostas rápidas. Então, nossa linha do tempo foi o isolamento, né, do vírus em colaboração com o grupo do professor Edson Durigon, do ICB, da USP. Esse vírus veio para o Instituto Butantan, onde foi proliferado, porque temos uma unidade de segurança, né, um laboratório com nível de segurança 3, que é exigido para trabalhar com esse vírus. Então, a gente propagou isso. E aí houve a grande colaboração do IPEM na inativação desse vírus por radiação gama. Poderia ser diferente? Poderia ser uma inativação química, como muitos usam, mas aqui foi um momento de uma decisão de não introduzir no processo agentes químicos, e foi feito todo um estudo pela doutora Mônica e a equipe do IPEM, até chegar no momento de mostrar que realmente esse vírus estava inativado. E aí, a partir disso, obviamente, a gente estudou todas as características desse vírus inativado para poder seguir com o processo de produção do soro. Então, obviamente, depois de inativado e visto que esse vírus mantinha proteínas importantes, né, que já estavam sendo discutidas e demonstradas que eram necessárias para causar a imunização e a neutralização do vírus, e após ser visto que esse vírus tinha uma capacidade de produzir anticorpos, e esses anticorpos seriam neutralizantes, então nós partimos para o processo de imunização de animais. No Butantan tem uma fazenda a cerca de 50 quilômetros aqui de São Paulo, onde a gente tem cerca de 1.000 animais, e uma parte desses animais foram utilizados, então, para imunização com esse vírus inativado. Aí, obviamente, depois que os anticorpos são produzidos, a gente seguiu a produção desses anticorpos, viu que esses anticorpos eram neutralizantes, então, foi feita coleta do sangue desses animais. A gente utiliza cavalo, evidentemente, por serem animais grandes, grande porte, com grande quantidade de sangue, né? E que você pode retirar o sangue sem ocasionar problemas para o animal. Essa coleta é feita por uma técnica que chama plasmaferese, onde, na verdade, você só coleta o plasma e devolve para o animal a parte vermelha do sangue. Então, esse sangue vem para o Instituto Butantan, esse plasma, né, vem para o Instituto Butantan, e aqui no Instituto Butantan nós temos uma fábrica que faz todo o processamento então, desse sangue, o que significa que é feito uma purificação das imunoglobulinas, tratamento das imunoglobulinas para ficar apenas com a porção F-abelhinha2, que diminui, então, reações ao soro mesmo. Como se trata de um produto, se tratou, né, de um produto novo, apesar da gente conhecer o processo, o vírus era novo, teve que se introduzir uma série de técnicas diferentes aqui no meio, né? Então, nós fizemos todos os ensaios de desafio, né, em uma outra espécie animal, em hamsters, onde a gente injetou o vírus ativo, fez o tratamento com o produto para ver que efetivamente esse produto era capaz de neutralizar o vírus e melhorar a sintomatologia da doença. Fez todos os testes toxicológicos, né, pré-clínicos em 2 espécies de animal. Tudo isso foi feito seguindo boas práticas de fabricação, porque o Butantan ele é regido, né, pelas boas práticas de fabricação.
já que ele é um produtor. E todos os resultados, então, compilados, constituíram um documento. Esse documento foi apresentado para a nossa Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que foi tudo analisado, e a Anvisa nos permitiu o ensaio clínico em maio desse ano. Então, vejam, senhores, que no prazo de um ano, praticamente um ano, a gente já chegou a ter um produto que foi aprovado pela Anvisa para ensaios clínicos. Então, muito rapidamente agora, só para mostrar para os senhores que é o que importa dessa reunião, né, que a inativação desse vírus por radiação nos permitiu demonstrar que proteínas muito importantes, né, como a proteína N, a spike, a proteína de membrana, estavam presentes nesse vírus, e que esse material é imunogênico, né, produzindo anticorpos em camundongos. Então, isso foram resultados muito interessantes, e que esses anticorpos eram neutralizantes, que era a coisa mais importante que a gente precisaria ver. Aqui é só um pouquinho para mostrar que o processo é todo controlado na fazenda, né, do Butantan. Os animais são muito bem tratados, eles são cuidados, tudo é submetido a comitê de ética, obviamente, são cuidados antes e após as imunizações, todos os testes são feitos. Isso é um pouco da nossa infraestrutura lá na fazenda. Aqui a parte de coleta do sangue desses animais, então, por plasmaferese, que é uma técnica moderna, né? Cada animal foi seguido, né, com a sua produção efetiva de anticorpos, para depois poder ser sangrado e colocado isso tudo num pool, e tudo isso foi processado, então, na fábrica aqui do Butantan, como eu lhes disse, que segue as normas de boas práticas de fabricação. A boa notícia é que também testamos esse soro contra as cepas, outras cepas, né, que estão circulantes. Então, por exemplo, essa cepa de Manaus, que agora já são outras variantes, né, porque temos várias variantes, mas até aqui o que eu mostrei para os senhores é que a cepa de Manaus que estava espalhada por tudo, esse soro foi efetivo. Então, contra as outras variantes, a gente tem testado e a gente vê resposta desse soro. O que é muito interessante mostrar também é que no ensaio de desafio, onde nós produzimos a doença, isso foi uma colaboração também com o pessoal da USP, utilizando aqui hamsters, a doença foi produzida de uma forma de média para grave, e o tratamento foi feito 2 dias após a inoculação do vírus nesses animais, e após uma única dose, no dia seguinte, nós avaliamos os pulmões desses animais, e o que eu já posso dizer para os senhores que um dia depois a gente já via uma quantidade de vírus muito menor, né, uma carga viral muito menor nos pulmões, após esse tratamento. Em histopatológico dos pulmões, evidentemente, a gente vê uma diminuição do processo inflamatório, uma melhora muito importante da histologia, né, desses pulmões, em vários aspectos. E aqui, que é a figura mais bonita, nós podemos ver que realmente no pulmão a gente tem tanto o soro, aqui a gente pode ver o soro, né, então o vírus em vermelho, o núcleo das células em azuis e o soro em verde, e há uma presença de todos, né, se reconhecendo aqui no tecido pulmonar do animal, o que dá a efetividade desse soro. Então, os estudos pré-clínicos também foram feitos dentro das regras, né, que as agências regulatórias estabelecem, isso, então, de estudos de toxicidade. E esse soro, como era esperado, porque nós trabalhamos com outros vários soros, né, aqui, como era esperado, não foi tóxico em grandes quantidades, mesmo que foi administrado nesses animais. Bom, então, como conclusão, né, basicamente, a gente consegue produzir um novo produto, entra no hall de novos produtos da instituição. Claramente, é um soro que foi efetivo na redução da sintomatologia grave do coronavírus,
e o que a gente está aguardando, aguardando agora vão ser os resultados dos ensaios clínicos, e aqui está a publicação, né, e o desenho do ensaio clínico que foi aprovado pela nossa agência regulatória. Então, eu estou à disposição, e para mostrar, aí, fora utilização de radiação, claro, para a produção, para a inativação desse vírus, para a produção de soro, obviamente que fica claro para nós todos que o que nós fizemos foi obtenção de um antígeno, né, capaz de produzir resposta e produzir anticorpos, que obviamente pode ser utilizado para qual aplicação se desejar. Pode ser soro, pode ser uma nova vacina, enfim, pode ser o que a gente pretende fazer a partir daí. Então, muito obrigada a todos, estou à disposição. Ok, muito obrigado, doutora Ana Marisa, né? Parabéns à senhora, a toda a equipe do Butantan, do IPEM, que participa desse projeto. Eu acho que de grande relevância, né, para a nossa população, que tanto precisa da ciência nesses momentos difíceis, nesses desafios que nós estamos enfrentando com a pandemia. Então, muito obrigado, parabéns a todos, e realmente é uma honra tê-lo aqui conosco e poder colaborar com o Instituto Butantan nesse projeto, né? Conte conosco. Nossa especialista aqui, né, debatedora, a doutora Mônica Mato, né, não sei se ela quer deixar para o final das apresentações, a gente abrir um diálogo aí, Mônica, tudo bem? Tudo bem, podemos... Vocês estão me vendo? Perfeito. Sim. Tá. Bom, em primeiro lugar, lógico, agradecer muito a apresentação da doutora Ana Marisa, muito claro, como sempre, e eu acho que para o público sempre tem aquela dificuldade do que é a soroterapia, do que é a vacina, mas que eu acho que bastante claro para todos, né? Assim, e agradecer especificamente por ela ter acreditado, logo no comecinho do ano passado, começamos a conversar com as pesquisadoras do Butantan, que nós já tínhamos colaborações antigas com a doutora Soraya, com a doutora Viviane, e um pouquinho mais à frente com o doutor Renato Mancini, e começamos essas tratativas, porque, como a doutora Ana Marisa falou, esse vírus pode ser inativado por outras vias químicas, por exemplo, e eles perceberam a vantagem da inativação por radiação ionizante. Nós tivemos, no início, muito trabalho, levou alguns meses para comprovar, e o pessoal do Butantan fazendo todos os testes para comprovar a eficácia dessa inativação. Tivemos que detectar qual era a sensibilidade desse vírus, como a doutora Ana Marisa falou, era um vírus novo, apesar da inativação por radiação já ser conhecida por causa das esterilizações gerais, né, para bactérias, fungos, leveduras, insetos, mesmo para vírus, mas, em geral, teríamos que dar doses muito altas para inativar com segurança esse vírus em geral. Tivemos uma grata surpresa de que, especificamente, o SARS-CoV-2 tem uma radiosensibilidade muito grande à radiação ionizante. Então, nós pudemos estabelecer doses menores. E eu queria só pedir para a doutora Ana Marisa, não é o foco dessa apresentação, mas só para complementar, porque quando nós percebemos que poderíamos dar doses relativamente baixas e poderíamos, com isso, inativar com segurança esses vírus, isso propiciou, além da soroterapia, além de sabermos que, se for do interesse de alguém, pode ser feita uma vacina também com esse vírus inativado, nós fizemos alguns testes para verificar a atividade biológica tanto de soros quanto de
sobrenadante de células, para verificar se, porque eu acho que a doutora Ana Marisa vai explicar um pouquinho melhor, tinham pesquisas que estavam paradas porque não podiam ser retiradas da NB3, certo, Ana Marisa? E assim, rapidamente, só para você explicar essas outras possibilidades que foram abertas também com essa padronização da inativação desse vírus. Ok, obrigada, Mônica. Pelo tempo, eu não entrei nesse assunto. Não, com certeza, enfim, não, mas na verdade, é interessante o público saber disso também, né? Na verdade, a coisa começou ao contrário, né? Eu fiz um projeto de pedido de extensão para a FAPESP dentro desse centro que eu coordeno para alvos moleculares e obviamente, a gente tem um problemão, né? Para entender a patologia do vírus em ambiente que não fosse NB3. E todos nós sabemos que são poucos os lugares que têm um ambiente NB3 para poder trabalhar. Então, a intenção, no primeiro momento, a intenção era justamente poder seguir com esse projeto de entendimento da patologia via inoculação nas células e depois poder estudar esse microambiente, poder estudar o que as células estava acontecendo com essas células, as vias de sinalizações e etc. E justamente foi essa parte que nos permitiu dar seguimento, né, com o projeto que a gente tem com a FAPESP de entendimento da patologia mesmo do vírus em diferentes células. Então, é claro que nós colocamos, inclusive, né, Mônica, uma patente conjunta aí para o tratamento desse antígeno, a gente submeteu ao NPI, e, obviamente, a gente está colocando todas essas aplicações que foram obtidas a partir desse processo. Muito obrigada, Mônica, pela lembrança. Obrigado. Então, vamos avançar. Obrigado, doutora Mônica, doutora Ana Marisa. Nós temos mais 2 convidados importantes para falarem. Nós conseguimos um tempo aqui a mais aí da coordenação, mas vamos avançar. Eu vou convidar agora o doutor Jair Fernandes Virgínio, né? Ele é diretor-presidente da Biofábrica Moscamed Brasil. Ele tem graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal da Paraíba, Centro de Saúde e Tecnologia Rural, especialista em agronegócio pela Universidade do Vale do Acaraú. Ele é mestre em entomologia pela Universidade do Estado da Bahia, doutor em radioentomologia pelo SENA, da Universidade de São Paulo. Exerceu a função de secretário executivo de Agricultura do Estado de Pernambuco e de gerente-geral da Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco. É membro do Comitê de Direção Internacional do Grupo de Trabalho em Moscas das Frutas do Hemisfério Ocidental. Ele trabalha também com a técnica do inseto estéreo, no controle de mosca das frutas e do Aedes aegypti. E tem experiência com manejo integrado de pragas, defesa agropecuária, gestão e planejamento. Muito obrigado, doutor Jair Virgínio. Seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutor Wilson Calvo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Celso Cunha e à Abdan, e também ao Aldo Malavasi, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, pelo gentil convite que me foi feito para que, em nome da Moscamed Brasil, pudesse apresentar essa experiência nossa com o uso pacífico da energia nuclear no controle de vetores aqui no Brasil, que, mais recentemente, tem chamado a atenção do mundo pelo êxito da experiência no controle do vetor Aedes aegypti, com o uso da irradiação. Vou aqui compartilhar com os senhores a minha tela. Isso. Por gentileza, doutor Wilson, me avise se todos já estão visualizando a tela. Perfeito, doutor Jair.
Muito obrigado. Bem, na sequência do nosso trabalho, é muito importante dizer que o trabalho da Biofábrica Moscamed Brasil é uma instituição voltada para a questão do desenvolvimento e inovação tecnológica no nosso país. Somos uma instituição sem fins lucrativos, temos aí o reconhecimento como organização social, dada pelo Ministério da Agricultura e pelo governo do Estado da Bahia, e temos atuado na questão de biotecnologia aplicada à área de agricultura e de saúde pública. Mais recentemente, nós recebemos, inclusive com muita honra, o reconhecimento de Centro de Colaboração da Agência Internacional de Energia Atômica, que é quem lidera o processo do uso de energia nuclear no controle de pragas e vetores no mundo. Tivemos também a honra, há 10 dias atrás, termos recebido a visita do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Dr. Rafael Grossi, juntamente com o embaixador da missão permanente da Agência Internacional, o embaixador brasileiro na missão permanente, na Agência Internacional de Energia Atômica, o nosso projeto em Brasília Teimosa, onde nós fizemos uso, estamos fazendo uso dessa técnica do inseto estéril para o controle do vetor Aedes aegypti. Esse é um projeto muito interessante e é muito importante que, quando a gente vem a público para falar de todos esses nossos projetos, nós temos que ser honestos para dizer que a técnica do inseto estéril por si só não se sustenta. Ela é uma ferramenta que vem para se somar à tecnologia, às tecnologias já existentes no mundo, e promover a possibilidade desse manejo integrado dos vetores. Essa é a palavra-chave dentro dessa estratégia. E, efetivamente, o mundo já tem uma experiência com o uso dessa tecnologia para o controle de algumas pragas. Na década de 40, 50, os Estados Unidos a utilizou para o controle de uma praga, a mosca da bicheira, Cochloemia omnivorax, e conseguiu erradicar do território norte-americano. Temos no mundo uma vasta experiência com o uso dessa tecnologia para o controle de mosca das frutas, mas não tínhamos ainda nenhuma experiência para o controle do vetor Aedes aegypti ou de outras espécies do Aedes ou de outros mosquitos que estão presentes no mundo e que sempre foi um desafio. E, nesse sentido, nós temos essa possibilidade e estamos atuando nisso já desde 2010 e temos atraído a atenção de vários institutos de pesquisa no mundo inteiro e da agência internacional. Fomos, inclusive, escolhidos como o país que estava mais adiantado entre os países apoiados pela Agência Internacional de Energia Atômica, juntamente com México, Itália, Cuba, já fazendo essas liberações, estamos dando sequência e com uma estratégia de que somos o único projeto que tem promovido a irradiação de adultos. Esse projeto ele tem duas fases, aqui já se falaram das estratégias que a Agência Internacional de Energia Atômica adota para apoiar os países. Esse é um projeto regional voltado para a América Latina e Caribe, para o fortalecimento da capacidade regional que aqui está estabelecida para o uso da técnica do inseto estéril. Recebemos recentemente o apoio para um projeto nacional, isso é muito importante. A agência tem essa estratégia de promover essa integração, de promover essa networking entre os pesquisadores que atuam no mesmo tema, e isso facilitando sobremaneira, porque evita o sobretrabalho, a duplicação de esforços, ajudando, inclusive, a se chegar mais rápido aos resultados que se espera. Dentro dessa nossa estratégia, nós temos 3 grandes etapas. Uma etapa de pré-liberação, em que, basicamente, o que se busca é estabelecer a linha de base para o acompanhamento da evolução da população dos vetores em campo. A partir daí, se estabelecer propriamente dita as estratégias de controle do vetor em área ampla e de forma integrada com outras estratégias de controle. Particularmente, nós temos utilizado uma parceria com a Fiocruz, de Manaus,
em que nós estamos utilizando as estações disseminadoras de piriproxifeno associado com a técnica do inseto estéreo. E uma terceira fase, que seria a fase pós-liberação, da avaliação da população de mosquitos presentes na região. Nós fomos, com muito orgulho, a primeira biofábrica de mosquitos estabelecidas no mundo, isso em 2010. O mundo ainda enfrentava um grande problema com dengue, ainda não se tinha estratégias que fossem, do ponto de vista ambiental, mais apropriadas. E nós começamos, inclusive, com a estratégia de uso de insetos transgênicos, mas a partir de 2015 nós fizemos uma mudança para a técnica do inseto estéreo clássica, utilizando só a irradiação nuclear como estratégia de esterilização desses mosquitos. E foi a partir dessa experiência ocorrida lá em Juazeiro, na Bahia, que nós pudemos dar a nossa contribuição para vários países que estavam buscando também implementar a mesma estratégia. Foram mais de 25 países que foram capacitados aqui no Brasil, na sede da Mosca Média, na utilização da técnica do inseto estéreo. Nós temos já uma estratégia estabelecida de criação massal, buscando redução de custos, e uma biofábrica que hoje tem uma capacidade de produção de mais de 4 milhões de machos estéreis por semana, e aí uma estratégia muito interessante que a gente tem utilizado o background genético local dessas populações de inseto como uma estratégia de se evitar a introdução de novos backgrounds e evitar, eventualmente, algum fluxo gênico e causar algum problema do que já está estabelecido. O desafio de toda biofábrica existente no mundo é a gente reproduzir dentro de um ambiente controlado aquilo que se passa na natureza. Então, toda a fase de adulto, a fase de ovo, de larva, de pulpa e do acasalamento dos insetos tem que ser reproduzido de forma satisfatória em um ambiente controlado. E isso nós conseguimos graças à experiência ao longo desses 11 anos trabalhando com a técnica do inseto estéreo voltado à produção do mosquito Aedes aegypti em nossa região. Atualmente, a Mosca Média dispõe hoje de 2 irradiadores que foram doados pela Agência Internacional de Energia Atômica, um Gamacel de cobalto 60, que recebemos recentemente através de uma doação do governo português da região autônoma da Ilha da Madeira, com a intervenção da Agência Internacional de Energia Atômica. Esse nosso equipamento, nós estamos esperando aí a montagem desses equipamentos e também um equipamento de raio-x que está em manutenção e aguardando, inclusive, possíveis upgrades dessa máquina que por aí está, também com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica. Nesse projeto que nós temos desenvolvido, um projeto piloto na cidade do Recife, gostaria imensamente de destacar e agradecer o apoio do Laboratório de Radiação da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Energia Nuclear, que é dirigido pela professora Helen Cury, que tem sido uma parceira muito importante, tem nos auxiliado com todas as estratégias de radiação e, sobretudo, de dosimetria, garantindo um controle de qualidade para que a gente tenha certeza de que a dose que nós desejamos aplicar nos insetos seja, de fato, aplicada sem causar grandes danos aos insetos. E é muito importante, e aqui eu faço uma observação a todos os presentes, que, como nós aplicamos doses baixas, os senhores podem ver, observar aqui, que nós estamos trabalhando com 65 grays, nós conseguimos dar uma vida útil para irradiadores que possam estar com capacidade ociosa em decorrência do decaimento da fonte, e que ainda tem um potencial muito grande para uso da estratégia do inseto estéreo. Então, nós passamos a dar uma utilização, e isso é muito importante para o país, isso é muito importante para todos aqueles que atuam com a parte de energia nuclear e, principalmente, com a preocupação de fontes que podem estar em desuso no nosso país. Nós estamos aí, inclusive, com uma dose dessa de 65 grays, nós estamos conseguindo 99,8% de esterilidade, o que nos dá uma tranquilidade de que os mosquitos que estão sendo liberados, de fato, estão sendo esterilizados. E aí um fato muito importante para aqueles que ainda não são da área, que não conhecem a tecnologia aplicada ao mosquito,
nós fazemos a separação no processo de criação massal do macho da fêmea. E só há liberação dos machos, porque esses são aqueles que não picam e que podem ser esterilizados e que não vão causar nenhum dano à população. A população tiver contato com os mosquitos liberados, não serão incomodados, porque só quem pica é a fêmea. Só a fêmea precisa do sangue para poder desenvolver os ovos. E aí não existiria este incômodo da população com a eventual liberação de mosquitos. E esse sempre foi um questionamento por parte da população: como é que vocês querem reduzir a população de mosquitos liberando mais mosquitos? Quando nós explicamos o funcionamento da tecnologia, o Edward Knippling, que foi o criador da técnica, dizia com muita propriedade que trata-se do controle da natalidade aplicado aos insetos. E aí o nosso projeto tem uma outra inovação. Em função dessa necessidade, dessa logística de produzirmos os mosquitos a 800 quilômetros do local onde está sendo liberado, em Recife, nós podemos utilizar um irradiador com capacidade ociosa e fazer a produção e o transporte dos mosquitos e depois a liberação sem comprometer a qualidade desses mosquitos e ainda com capacidade para promover o controle da natalidade nessas áreas onde nós estamos liberando. E, com isso, nós podemos aproveitar de forma melhor todo o processo de produção, separando e coletando mais pupas do que se nós tivéssemos que fazer a irradiação de pupas, reduzindo toda a perda de material para aquela parte que, porventura, fosse emergida antes ou tardiamente. Nós também podemos imobilizar sem maiores problemas os adultos e isso facilitar sobremaneira o transporte. Todos esses estudos e ensaios que estão sendo realizados na Moscamed Brasil estão servindo de base para o estabelecimento de protocolos de produção, transporte e liberação que a Agência Internacional da Energia Atômica tem compartilhado com os seus Estados-membros. Para efeito de apresentação dos resultados, nós conseguimos, já com uma dose de 56 grays, uma esterilidade de 99%. Nós estamos aplicando um pouco mais, 65%, e com isso já estamos chegando a 99,8%. Não queremos ultrapassar esse nível de radiação sob pena de comprometer a performance dos mosquitos durante o processo de liberação em campo, não é? É muito importante que a gente tenha todas as fases sob controle. A partir desse momento de irradiação, os mosquitos são levados para um centro de emergência, eles são marcados e são acondicionados em pote. Desse trabalho de marcação, nós estabelecemos toda uma logística para liberação em campo. A liberação em campo tanto pode ser terrestre quanto através aérea, através da utilização de drones. Nós estamos hoje fazendo aproximadamente a liberação de 500 mil de mosquitos por semana em uma área de 55 hectares, no bairro de Brasília Teimosa, na cidade do Recife. Nós já estamos colhendo resultados muito positivos, especialmente com uma taxa de redução de eclosão de ovos da ordem de 60%. É muito importante que a gente também tenha olhos sobre todas as etapas que nós estamos desenvolvendo, toda a parte de controle de qualidade, toda a parte de resfriamento, do transporte, da irradiação e liberação, porque existe sim um comprometimento em todas essas fases, principalmente no tocante ao que é a habilidade de voo. Quanto dos mosquitos que nós liberamos vão conseguir cumprir a sua missão, voar até onde nós desejamos que ele vá em busca das fêmeas, para que eles possam copular com essas fêmeas e, com isso, fazer com que os descendentes dessas fêmeas sejam inviáveis. Esse nosso projeto é mais do que chover no molhado, dizer que ninguém faz nada sozinho. Esse nosso trabalho é o resultado absoluto do apoio que nós recebemos do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, principalmente através das agências de financiamento FINEP, CNPq, da Secretaria de Saúde da cidade do Recife, do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco e da Agência Internacional de Energia Atômica. Em nome de todos, que eu agradeço e me coloco à disposição das dúvidas e perguntas que, porventura, os senhores tenham. Muito obrigado. Ok, doutor Jair. Virgínio, muito obrigado pela apresentação. Acho que parabenizar
ao senhor, a toda a equipe, ao doutor Aldo Malavasi, pela iniciativa, né, pela proatividade de uma política de Estado, né, e que conta com o apoio das instituições federais de Pernambuco, estaduais, municipais, né, em prol da população. E um agradecimento também à Agência Internacional de Energia Atômica por acreditar em projetos nacionais e regionais, e a possibilidade de parceria também com a Moscamed, né, tem sido oferecida às universidades e institutos de pesquisa do país, né, para que a gente possa trazer essa tecnologia, né, para outras regiões também, como na região centro-oeste e sudeste, né, que existem grandes problemas aí com relação à plantação também de frutas, criação de gado e a questão de insetos, né, como o caso do Aedes. Eu vou agradecer mais uma vez, doutor Jair, e convidar a nossa palestrante, né, da representante de Rosato, a doutora Daraya Donatskaya, ela é líder de projetos e negócios internacionais da Rosato, ela é graduada em Relações Internacionais e Políticas Externas pela Universidade Estadual de Kazan, né? Vladimir Ulinov Lenin é mestre em Relações Internacionais, tem uma vasta experiência em comunicação e desenvolvimento de negócios, foi vencedora do prêmio Venture Deal em 2016 em Moscou, contribui, né, de forma bastante participativa, né, com a Forbes, e também é coordenadora do projeto Skills 2030 e o futuro da educação na OCDE. Doutora Daraya, seja muito bem-vinda, né? A palavra está com a senhora. Boa tarde a todos, vocês podem me ouvir? Certo? Vocês me ouvem? Ok. Vou compartilhar minha tela. É quase a meia-noite aqui em Moscou, por sinal. Só um segundo. Vocês conseguem ver uma apresentação? Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, sim. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Gostaria de falar um pouquinho aqui sobre algo que vai além do entendimento tradicional das aplicações nucleares, especialmente sobre uma área bastante disruptiva. E tudo que é conectado às soluções de medicina nuclear. Aqui temos um pequeno disclaimer, que é que não existe um entendimento universal de qual é o centro da medicina nuclear, por exemplo, porque é uma decisão muito customizada. Essa é a minha visão, meu panorama sobre o que seriam soluções em medicina nuclear. O primeiro slide é dedicado aos pré-requisitos. Vocês sabem que o câncer é uma causa de morte prematura no mundo todo. As principais causas para tratar dessa questão da prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer, as técnicas nucleares têm um papel importante. Também tem muito espaço para melhorias no mundo todo, no uso de no quanto a população mundial tem acesso a equipamentos de medicina nuclear per capita. Esses equipamentos não são aceitos ainda no mundo todo, ou seja, temos aqui uma área imensa para melhorias no mundo todo. Na saúde pública russa, a gente tenta detectar cedo a presença do câncer, tratá-lo e usar também essas técnicas em cuidados paliativos. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que somos uma empresa global que tem atuação em todo o mundo. Nosso portfólio
passa desde produção de isótopos, equipamentos médicos, medicina nuclear, centros de radiação multipropósitos. Aqui eu falo não só de medicina, mas de produtos da agricultura, para a esterilização de produtos da agricultura, por exemplo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção nesse slide para as nossas atividades e como elas são relacionadas aos objetivos de desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento sustentável. Somos uma tecnologia verde, limpa. As nossas atividades vão além da energia nuclear. Na visão da Rosatom, a gente gostaria de chamar a atenção para o fato de que nos empenhamos em diversos usos da tecnologia nuclear. Próximo slide trata das integrações amplas no campo da medicina nuclear. Por exemplo, os centros de medicina nuclear que podem oferecer soluções integradas. Nós assessoramos nossos clientes em todos os níveis, desde a manutenção, apoio técnico, licenciamento, criação de novas tecnologias. A gente usa equipamentos produzidos na Rússia, aqui no nosso centro, especialmente da Rosatom e outros produtores internacionais. Aqui nesse slide, vemos equipamentos médicos. Essas SPECT cameras são usadas no mundo inteiro, tem certificado disponível no mundo inteiro. Temos aqui usos que podem ser para os rins, para o coração, para a tireoide e para o corpo todo também. Podemos acrescentar isótopos a esse procedimento diagnóstico usando todo a gama de radiofármacos. Esse slide trata dos equipamentos produzidos na Rússia, mas gostaria de chamar a atenção que esse equipamento é aceito no mundo inteiro, tem a padronização necessária, são terapias de radiação. O que é especial sobre esse equipamento é que ele é bastante preciso e essa precisão é muito importante para esse tipo de equipamento. Aqui nós temos a produção do ciclotron. Nós temos uma produção de ciclotron bastante especial e que ele vai de diversos tamanhos, tem de 12, de 18 e de 30. Isso depende das necessidades do cliente. É possível escolher uma variedade de isótopos. São máquinas que podem ser inteiramente customizadas e oferecemos o apoio técnico e o treinamento necessário para o cliente lidar com essa máquina. Que diz respeito aos ciclotrons, temos projetos no mundo todo, não só na Rússia, mas na Finlândia, Hungria, Sérvia e também Egito. E agora estamos comissionando um ciclotron para a Tailândia também. Ele estará completo até o final do ano. O próximo slide, estou chegando ao fim. Diz respeito às vantagens dos ciclotrons. A principal proposição desse tipo de equipamento é a possibilidade da customização e o retorno sobre o investimento bastante cedo e também o amplo uso e também a nossa parceria. A gente tem colaborações além de comerciais e científicas e para o ciclotron isso também tem um papel bastante importante. Aqui temos nossa equipe trabalhando junto com a Tailândia. Como eu disse, estamos comissionando
o ciclotron, que estará pronto no final desse ano. E o último slide diz respeito ao fornecimento de isótopos que estão disponíveis da nossa parte. Também temos atuação global nesse segmento. Oferecemos uma ampla gama de produtos de isótopos, vai de geradores médicos, de farmacêuticos, de diversos materiais. Então, é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Aguardo perguntas, se as tiverem. Ok. Muito obrigado, doutora Daraia, pela apresentação. Agradecer pela participação, né? Realmente, já o horário avançado que temos em Moscou, né? E também em Viena, mas eu creio que a apresentação da senhora demonstrou, né, o grande potencial da Rosatom na área de medicina nuclear, seja no fornecimento de radioisótopos, né, como nós aqui no Brasil, o IPEM é um grande parceiro da Rosatom, da JSC Isotop, na compra de molibdênio, iodo, lutécio e outros radioisótopos, né? Mas também na parte, como foi demonstrada, de imagem molecular, né? Com fornecimento de equipamentos, né? Para imagem, o SPECT e outros também produtores de radioisótopos que a Rosatom pode fornecer ao país, né? Muito obrigado pela participação, né? Parabéns à Rosatom e a todo o time da empresa pelo pioneirismo aí e pela atuação no mercado internacional nessa área de medicina nuclear. Eu estou sendo cobrado aqui com relação à finalização do evento, né? Não sei se tem algum comentário que a doutora Sueli ou a doutora Mônica queiram fazer, mas nós vamos precisar encerrar aqui nossas apresentações, né? Pedir, né, para quem tem ainda perguntas ou queira receber algum material dos nossos palestrantes, por favor, enviem à comissão organizadora, né, que nós vamos nos responsabilizar por direcionar isso para os palestrantes, né, e retornar todos aí com as respostas, né. Doutora Mônica, doutora Sueli, algum comentário mais para finalizarmos? Agradecer e sempre pensando nessa questão de meio ambiente, saúde e tecnologia, e agradecer os parceiros também. Muito obrigada. Calvo, eu gostaria, se fosse possível, fazer uma perguntinha muito rápida para o Dr. Jair. Se ele tem algum resultado da Secretaria da Saúde, da região onde eles estão disseminando esses insetos, com relação à redução da doença, da dengue, por exemplo, né? Se existe algum resultado que a gente possa obter antes e depois da disseminação do mosquito estéril, com relação à doença mesmo dos pacientes. Pois não, doutora Mônica, muito oportuna a pergunta da senhora, porque me dá aí a oportunidade de poder, inclusive, fazer uma colocação, que essa é uma expectativa. Durante muito tempo, nós trabalhamos com um enfoque entomológico, voltado para a redução do vetor, para a população dos vetores, porque a nossa estratégia era que, com isso, independente dos arbovírus que, porventura, pudessem circular na região,
nós estaríamos contribuindo com isso. Fomos incitados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, a, inclusive, seguir adiante com um próximo follow-up desse nosso projeto para incorporar a variável epidemiológica e, a partir daí, a gente poder apresentar os resultados consubstanciados em enquete sobre epidemiológica da efetividade dessa tecnologia sobre as arboviroses. Nós tivemos a felicidade, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Agência Nacional de Energia Atômica, lançou um edital internacional em 2019. Foram selecionados 4 dos consórcios. Por nossa felicidade e alegria, fomos um dos consórcios selecionados no mundo, e o Brasil assumiu a coordenação desse consórcio para a América Latina e Caribe, e nós vamos, nesta fase, sim, incorporar os estudos epidemiológicos. A nossa expertise, com muita humildade, é na área entomológica, e nós estamos somando parceiros, como a própria Fiocruz, o Instituto Pasteur e tantas outras instituições, o Instituto Curie de Cuba, o Instituto Pasteur da França, que é as outras 2 instituições que participam junto com a Muscamed desse consórcio, e nós pretendemos, dentro de um prazo razoável, apresentar os resultados. Fomos todos, creio, que atuam em ciência, aí atropelados pela pandemia da Covid. Tínhamos expectativa de que em 2020 nós estaríamos com essas ações em campo, mas, infelizmente, isso não aconteceu, e o foco da OMS, nesse momento, é, de fato, o combate à Covid-19. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Bidan, né, a equipe toda, a coordenação, e agradecer ao Dr. Bon Surran pela excelente apresentação, pela doutora Ana Marisa, Dr. Jair Virgínio, a doutora Dária, por estar aqui conosco, e também a doutora Sueli, a doutora Mônica, como nossas debatedoras, né? Por favor, perguntas, enviem para a coordenação, que nós encaminhamos aos palestrantes. Muito obrigado e tenham um excelente evento. Obrigado. Obrigada.